Bom dia, senhores. Gilmar, só no Fronte Sul. De vez em quando eu venho aqui e faço alguns tópicos e debato sobre a conjuntura atual do nosso país. Eu fiz uma colinha aqui, que são vários tópicos. Vamos ver se eu consigo, num tempo bom, abordá-los e pensar dentro de cada um algumas coisas. Fato é que o regime deste governo está estendendo seus tentáculos a todos os segmentos e todas as classes sociais, interferindo em tudo. Um dos meus tópicos fala do cerceamento das redes sociais, né? Nós agora, com a desculpa das eleições, vai ser nos imposto um cerceamento mais severo sobre as redes sociais. Quem falar contra o governo está sujeito a receber punições, sanções, ser banido das redes, etc. Para quem não acredita que o comunismo chegou, eis-lo aí. Como são muitos tópicos, eu vou passar a outro, porque esse parece que já está instalado. Não há como reverter. A propriedade privada. Futuramente, já estamos vivendo isso, mediante a tantos impostos e tributos, o cidadão não será mais dono de nada, de terras, casa própria, terrenos, automóveis, nós não vamos ter nada. O nosso legado é pagar. As novas gerações cada vez mais vão sofrer com isso. Então, é fato que o domínio da propriedade privada está nas mãos do governo e ele nos tirou. Impostos elevados. Você vai no supermercado e vê no final da sua nota, que eu faço e ponho no meu Excel aqui, todos os meses e anualmente, janeiro 26, fevereiro 26, né? E julho, estamos em julho 26, eu faço o meu balanço, fechamento de contas. E eu fico observando nas notas e nos cupons o quanto e os percentuais vão de valor de impostos e tributos aos governos federais, conforme a nota, estadual e municipal, ou até todos. Em alguns casos aí chegando a 45%, quase 50%. É impossível o cidadão arcar com isso. Né? Eu, aposentado, vejo dia a dia o nosso salário diminuir, não há uma equiparação de percentual com o mínimo, e o que nos resta é que aposentados, futuramente, todos vão ganhar salário mínimo. Aliás, esse é um plano, tá? Para não dizer que não falei das flores, que ele já vinha se acentuando, já vinha se perpetuando, mas também foi consolidado no governo Bolsonaro, a qual eu estou com a direita, mas foi consolidado no governo Bolsonaro com o Guedes, mediante a não ter força parlamentar para mudar isso. Também assim eu vejo. Então, o cidadão brasileiro vem sendo suprimido em dois pontos. Empresários e as grandes faixas financeiras vêm sendo achatadas, enquanto que as
as faixas menores também vem deixando de existir. Conforme o sistema comunista, é tentar deixar todo mundo igual. O detalhe é que todos devem ficar com o piso, enquanto os governantes comunistas ou socialistas tendem a ficar sempre com o teto. Então, ficamos alertas, enquanto há algum pouco tempo. Com isso, o que está acontecendo? O pobre, o mais humilde, as classes menores, não tem como fugir. No entanto, as grandes empresas, o que fazem? Né? Elas entram em concordata, mudam de local, ou há uma evasão até para o exterior. Hoje, a bola da vez é o Paraguai. E, então, está havendo uma evasão de muitas empresas brasileiras para o Paraguai. Empresas, inclusive, apoiadoras do governo, né? Magazine Luiza e outras, Casas Bahia, né? Faz o L. Então, o que ocorre? Ou há uma concordata, ou um fechamento, uma falência. E eu fico me perguntando, né? Esse pessoal hoje, funcionários públicos, alguns que conseguiram as suas metas um pouquinho maior, gente que está um pouquinho melhor, acha que não vai chegar neles. Vai chegar neles. Porque o socialismo não é, e o comunismo não é empregado da noite para o dia. Ele vem aos poucos, né? Como mingau, pelas berolas. E o que está acontecendo? Está acontecendo que as classes menores estão sendo suprimidas, né? E as maiores estão descendo. Só que o pessoal de poder aquisitivo maior, ou os empresários, eles migram, vão para outro lugar, fecham aqui. O que acontece? Desemprego, os impostos que o governo enforca as grandes empresas, os empresários, deixam de existir, que a empresa fechou, não vai ter aquela arrecadação de quase 50%, como eu citei para o governo, e o governo não vai ter de onde tirar. Consequentemente, todos vão sofrer. Vai chegar um dado momento, como chegou já em países que adotaram regimes sociocomunistas, em que todo mundo é obrigado a ficar igual, pelo piso, nivelado pelo piso, para suportar a máquina pública, aonde também os funcionários públicos vão ter seus salários achatados, diminuídos. Aposentados vão ser nivelados todos de igual forma, e assim sucessivamente. Então, não tem como escapar. É só uma questão de tempo para chegar em você, que não quer ver que nós já estamos num regime sociocomunista. Né? Os gastos do governo, um outro tópico que eu anotei aqui, não ajuda em nada. O Lula e a sua esbanja continuam esbanjando, não tem freios, que na realidade eu resumo dizendo que é sempre assim, mel para eles, M para você, para ficar bonito, que nem merecia. Existe do governo uma interferência em moldar a educação, é outro tópico, né? Estão moldando a educação, o governo está interferindo diretamente na educação, está interferindo diretamente na religião, entrando na educação, na sala de aula, e entrando também dentro de cada igreja, seja ela qual for, católica, evangélica, batista, protestante, vamos botar aí Umbanda, né? O governo está interferindo nisso tudo aí. E isso você não vê
com a entrada do Brasil no sistema sociocomunista. Então, existe a interferência do judiciário, né? Na política, nos três poderes e fora eles, também nas eleições. O nosso judiciário, lamentavelmente, é partidário. O nosso judiciário ele é tendencioso, né? Não é um judiciário imparcial. Então, acaba que tudo, quando vai ser julgado, se vê de que lado estão. Acontece que todos estão de braços dados juntos, aonde adotam o regime que eu denomino de compartilhamento de bens e poderes. Ou você está dentro ou você está fora. Você é da turma ou você não é da turma. A corrupção, outro tema, né? Que a gente vê aí, a corrupção ela é predominante no país, onde parece que só um lado pode, e hoje parece que o nosso judiciário faz parte dela, a quem nos devia nos salvar está fazendo parte dela, né? Então, não, parece que o judiciário ele julga bem quando a pessoa é completamente apartidária e que os propósitos que está sendo levado ao julgamento não existe interesse do governo. Se existir interesse do governo e se houver uma tendência ideológica por parte das partes envolvidas, o judiciário certamente julgará a favor de seus interesses. Lamentavelmente, está acontecendo. Essa ingerência pública que está se dando por parte dos três poderes está arrastando a nação para um déficit, para o caos econômico e financeiro. E você continua insistindo que está tudo bem. Não chegou em você ainda, possivelmente. Temos também o comprometimento, né, de serviços, obras básicas, saúde, educação, segurança, habitação, saneamento e mobilidade urbana. E modais. Nós precisamos mudar o nosso sistema de transportes e modais. É impossível nós ficarmos dependendo somente do transporte rodoviário, onde uma carreta carrega 30, vamos botar aí 40 mil quilos. Quantos vagões com essa mesma carga consegue transportar o transporte ferroviário? Consegue transportar navios e barcaças que podem percorrer o Brasil de norte a sul. A natureza nos proveu de tanto podermos construir rodovias como ferrovias e ter uma navegação tanto marítima quanto fluvial, né? Que atinja os 4 cantos do país. No entanto, não nos proveu de políticos honestos e de políticos que adotem um gerenciamento perfeito. Acabam usando isso, construindo tudo isso, como os pedágios, aeroportos e portos, e cedendo e concedendo a empresas essas concessões, depois de construir da maneira como eles querem, alugam por 25, 30 anos essas concessões, e na qual
quando está sucateada, porque tudo que fazem é passar uma tinta no asfalto, tudo que fazem é pintar os armazéns, mas eu que vivia dentro do nosso porto aqui na cidade de Rio Grande, via que enquanto não... Geralmente, quando está caindo, eles entregam para uma nova concessão. O governo retoma, faz novas obras, reforma tudo e entrega novamente, porque não tem a capacidade de gerenciar isso. E como se sabe, a propina é grande nos nossos parlamentares, as concessões nunca saem favorável à União, à pátria, à nação. E quem acaba pagando é o povo. Então, assim, nós vivemos uma ingerência sociopolítica e financeira que está acabando o país. Tudo o que se predomina são os interesses políticos, o qual está criando um país de classe, que é a classe que predomina, é a dos políticos, dos juízes, porque as demais são subservientes a estes, somente para pagar impostos e tributos nivelados pelo teto, enquanto ao povo sobra tão somente o piso, que às vezes a nem ele chama. A nem ele chama, não, perdoe, a nem ele chega. Então, essa conjuntura que está vivendo o Brasil, uma conjuntura péssima. Essa ingerência está acabando com o país, está levando ao povo à miséria, porque mesmo que outro governo acabe chegando ao poder, ele vai se ver entre a cruz e a espada, como dizia meus avós, porque para reorganizar o país ele vai ser obrigado a tomar medidas impopulares. E o povo vai ficar contra, porque não vai querer sofrer mais isso para reorganizar a nação que foi suprimida e devastada e desorganizada durante esses 30 anos do governo de esquerda. Posso citar como exemplo, no meu estado, o último governo que eu vejo, vou fazer 65 anos de idade, o último governo que eu vejo como que impulsionou a região sul do estado foi o governo Amaral de Souza, de direita. E eu, que naquela época, nem de direita era, hein? Eu já reclamava do pouco que vinha. Muito jovem, sem entendimento, sem ver as causas e consequências que isso nos traria. Eu posso dizer aqui que eu fui de esquerda, mas e daí? Eu não posso mudar? Eu não posso ver que não foi uma coisa boa? Eu tenho que morrer abraçado na esquerda? Eu não posso entender que não existe partido político ou regime esquerda ou direita perfeito? Eu não posso me agarrar ao que de melhor tenho? Você é esquerdista. Tem que morrer abraçado na esquerda? Mesmo que isso te leve ao caos? Você não pode ver o que tem de melhor? Você não pode fazer um balanço, uma somatória do que tem de melhor? Você quer continuar e ir ao abismo, ao fundo do poço, para depois sair sozinho, porque não vai haver uma mão, uma escada estendida a você. Depois de estar lá, você vai ter que sair sozinho. Então,
Eu não vejo luz. É hora do povo se reunir, é hora do povo pensar no que ele quer e deseja para os seus filhos. Não será fácil, pois 30 anos submetido a um desgoverno, não vai ser fácil colocar a nossa nação de novo na gerência correta e na eficiência que precisamos. Uma das primeiras coisas que nós precisamos é termos voto impresso e auditável. Por mais que eles não gostem, está estourando hoje aí na mídia, o governo americano descobriu a interferência chinesa nos dados dos eleitores americanos. E também do que Maduro fez na Venezuela com as tais urnas da Smartmatic, que são as que ajudam o Supremo Tribunal Eleitoral a fazer as nossas eleições. Então, é a primeira coisa que nós temos para democraticamente conseguirmos colocar nesse regime que nós temos, que dizem ser democrático, que eu neste momento vejo que não tem mais nada de democrático, que temos só um manto democrático ali, acobertando um social comunismo já implantado. Então, ou o povo acorda, ou todos vamos ficar com o piso. E o caos vai acontecer, já está acontecendo. Em minha cidade, e tenho visto aí por todo o Brasil, vídeos das lojas, empresas indo embora, Consul, Brastemp, empresas automobilísticas, Toyota, né? Estão querendo ir embora. O governo, como seu amigo, incentivou o carro elétrico, que seria para o pobre, e o carro elétrico se sabe que não é para o pobre, e ele agora, acho que neste mês, botou um subsídio, botou uma tarifa, uma taxação em cima do carro elétrico de 35%. Então, ele incentiva você a comprar e depois taxa o veículo em 35%. Você acha normal? O que você quer para a sua nação? Já não digo nação, o que você quer para o seu filho. Mas para o seu filho permanecer neste local, você precisa da nação estar bem. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo de maneira nenhuma. Nós estamos afundando diante de um governo que prega o social-comunismo, onde, através dessas benesses que ele espalha, desses fins sociais, que não tem nada de social, não reabilita ninguém, pelo contrário, escraviza o cidadão. Vale gás, vale leite, Bolsa Família, Bolsa Escola, pé de meia, auxílio defenso, né? Também esse salário que tem os presidiários, que são beneficiados com esse auxílio reclusão, enquanto aqueles que eles vilipendiaram, roubaram, cometeram crimes, mataram, estão à mercê sem nada. Então, o crime no Brasil está sendo privilegiado e o cidadão pagando e ficando à mercê da sorte. É hora de, nessas eleições, vocês pensarem nisso. Porque não é enforcando os empresários e empreendedores que vocês vão obter
a sua estabilidade econômica e financeira. Esse empresário, esse empreendedor, possivelmente vai embora e o governo vai ficar sem um imposto e você vai ficar sem o emprego e sem o salário. Então, é hora de você acordar, é hora de colocar os pés no chão, e não é estar com esquerda ou direita. E vejam que eu já nem falei mais em Lula ou Bolsonaro, porque tem alguns amigos aí que tudo é Lula ou Bolsonaro. Aliás, hoje o Bolsonaro está lá na cadeia sendo culpado de toda essa meleca aí que está vendo, né? Rombo no INSS, que querem atribuir a ele, e que sempre vem, anda, vira e mexe, de cara condenado, o cara ter a sua vida atrocidada, depois é inocentado. Como é que fica o que ele passou? Banco Master, o judiciário até o pescoço nisso, juntamente com os militares, que eu nem queria citar, mas para mim os militares estão cometendo crime de lesa pátria, pois estão envolvidos até o pescoço nesse regime de compartilhamento de bens e poderes. Então, nós estamos perdidos. Ou o povo toma as rédeas da sua nação, ou o povo vai sustentar essa gente no poder para sempre. Que tudo que eles desejam é se manter no poder com benefícios, privilégios e regalias, enquanto você só serve para pagar e ir lá fingir que vota para dar um aspecto democrático ao mundo e sabendo que o seu voto possivelmente esteja manipulado. Porque você não pode contestar que o sistema não está fiel e imparcial. Você tem que somente então aceitar. Esta é a democracia que nós temos. E eu tenho alguns amigos que batem aí, né? E que o governo de direita só quer fazer pelo empreendedor e que outros mais trabalhistas, que o trabalhador está sendo escravizado. Ninguém está reclamando lá não vi ninguém reclamar lá que está acontecendo na Bahia, das empresas chinesas fazendo trabalho escravo, chicoteando alguns trabalhadores. Esses meus amigos aí trabalhistas não vieram aqui botar a cara a tapa como eu estou fazendo, defender o trabalhador brasileiro. Né? Então é isso, senhores. Eu me estendi um pouco, não pensava que ia ter argumentos para falar sobre os tópicos que criei, mas quando se trata do Brasil e do que está acontecendo, meia hora é pouco para falar. E olhe lá que eu não venha a ser perseguido, porque muitos já estão. Eu deixo um bom dia chuvoso, a pré-temporal que está chegando, sendo anunciado, e que todos fiquem bem, nas graças de Deus, enquanto podemos mencionar Deus, porque já tem juízes, promotores aí que não querem mais que mencionem Deus, em religião nenhuma. Enquanto podemos, que fiquemos com Deus. É o que temos para nos amparar. Porque se dependermos dos políticos, juízes que temos, estamos perdidos. Um bom dia, Gilmar, só no Fronte Sul.